Estão me ouvindo aí direitinho? Que bom. Graça e paz. Amém? A gente está começando uma nova série aqui nos cultos da tarde e da noite. Que vai estar pregando essa série serei eu e o pastor Léo. Provavelmente a gente vai alternar os cultos, tarde e noite. E a série tem como tema Avivando o Coração, Restaurando a Cidade. Deus tem colocado no meu coração já desde junho debruçar um pouco sobre esse período que é o período pós-cativeiro babilônico, período que você encontra na Bíblia através de alguns profetas como Jeremias, Ezequiel, o próprio Daniel, Ageu, Zacarias, Malaquias, ou que você vai encontrar também na história lá de 2 Crônicas, contando o finalzinho de como foi que a Babilônia se apoderou de Judá. Você vai ver isso no finalzinho de 2 Crônicas, no finalzinho de 2 Reis, e também no final desse período de cativeiro há um retorno, e nesse retorno a Judá e a Jerusalém, um chamado de Deus para reconstruir a cidade, para reconstruir Jerusalém. Daí eu queria convidá-lo a gente abrir em Jeremias, capítulo 29, seria o texto para a gente conversar hoje aqui. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 14. Jeremias, capítulo 29, dos versículos 1 ao 14, nós vamos ler, pensando como um tema para hoje, para a pregação de hoje, nos cultos da tarde e noite, esse tema aqui, renovando as expectativas em meio ao caos. Está dando para ler aí, atrás? É sempre uma avaliação, um aprendizado, a gente fazer um PowerPoint. Então leia comigo, por favor. Renovando, vamos lá? Renovando as expectativas em meio ao caos. Jeremias, capítulo 29. Uma carta que Jeremias escreve já aos cativos da Babilônia. O povo já tinha sido levado à Babilônia, e assim Jeremias diz nessa carta, a partir do verso 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elassa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua Shalom vós tereis o que, irmãos? Paz, Shalom. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. E assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de Shalom e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Você pode ler comigo até o 14? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei-vos a trazer-vos, ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, a gente já ouviu o cantor, ouviu a Tua palavra e nosso coração já tem sido aqui alimentado e conduzido até a Tua presença. Tu sabes a minha oração qual foi e Tu sabes, Pai, o coração e a expectativa de cada um de nós. Que Te pedimos e nos submetemos aqui é que o Senhor seja forte, que o Senhor se sobreponha à nossa fraqueza para a gente abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz, que o Senhor realmente fale o nosso coração e nos desperte pelo Teu Espírito para uma expectativa saudável na Tua presença, na Tua palavra, nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, como já tinha comentado no início, o livro de Jeremias, você pode encontrar o contexto, mais ou menos, o contexto no qual Jeremias começou a profetizar, no livro de 2 Crônicas, os capítulos 34 ao 36, que é o contexto ali anterior à invasão babilônica. Jeremias, na sua vida, no início da sua vida, desfrutou de um período de avivamento, ou viveu um período um pouco posterior a um avivamento grande que houve através do rei Josias, quando a lei do Senhor foi encontrada, foi lida, houve quebrantamento, os altares foram quebrados e o povo, especialmente o rei e sacerdotes, se voltaram ao Senhor. Mas o fato é que depois desse tempo há um declínio grande em Judá e em Jerusalém, um declínio espiritual profundo de adoração a ídolos, de perdição total da presença de Deus, da palavra do Senhor, coração do povo do Senhor, e não somente o povo, mas também os profetas que ali falavam, não profetizavam da parte de Deus, mas aí Deus levanta Jeremias como essa voz do Senhor em meio a essa Jerusalém perdida, se entregando à idolatria e a todo tipo de deturpação moral, a como o pecado vai se enraizando na mente e no coração. Esse é um contexto um pouco anterior ao cativeiro babilônico que durou 70 anos. Deus chama Jeremias para pregar, para profetizar nesse meio aí. E se você ler Jeremias no capítulo 1, vai ver o chamado de Deus para Jeremias era um chamado muito difícil, porque Deus falou para Jeremias: você vai profetizar, você vai falar a minha palavra, mas o povo não vai se arrepender, o povo não vai me buscar, o povo vai ser levado e você vai sofrer, vai ser perseguido, as coisas não vão ser fáceis para você, Jeremias. Jeremias se dispõe, Deus fala com Jeremias através de algumas visões, fortalece e anima Jeremias para proclamar ali os oráculos, aquilo que Deus estava falando. Mas o fato é que durante todo o período e toda a vida de Jeremias, ele foi perseguido. Ele é aquele profeta que muita gente chama do profeta chorão, quando na verdade ele estava sofrendo de maneira verdadeira, de maneira natural e legítima, diante de tudo que estava acontecendo na cidade santa, em Jerusalém, e no povo santo de Deus, que era o povo de Israel, o povo da aliança do Senhor. Alguns temas que são importantes e desenvolvidos no livro de Jeremias, e de respeito a esse tema e a essa proposta que a gente quer estudar aqui nessa série. Nós vamos ver o profeta falando sobre Sião, sobre Jerusalém,
ao mesmo tempo em que ele está falando sobre a Babilônia e sobre o cativeiro. E desde Gênesis, do início, a construção e a formulação das cidades, especialmente em Gênesis capítulo 11, o nascimento ali da Babel, esse espírito das cidades e o espírito da Babel vai percorrendo a Bíblia até Apocalipse, quando no capítulo 18 a palavra do Senhor diz que a grande Babilônia caiu e ela vai cair completamente na revelação do Senhor Jesus, na vinda do Senhor. Mas o fato é que nós não pertencemos à Babilônia, nós não pertencemos a este mundo. João capítulo 17, a gente vai ver isso também muito claramente, mas nós somos enviados à Babilônia, nós somos enviados a essa cidade, e essa cidade que nós somos enviados não se chama a Babilônia lá do Oriente Médio, mas se chama talvez Recife, talvez Jaboatão, talvez a Igaraçu, talvez Olinda, e chama sim esse lugar o qual Deus nos plantou, Deus colocou a nossa vida e Deus nos colocou como igreja, como povo santo de Deus, nessa Babilônia que ainda está arraigada e perdida nos seus pecados e em todas as desconfigurações do pecado na sociedade, na vida e em nosso meio. Deus nos colocou em Recife, esse é o mapa de Recife. Deus nos colocou nessa cidade que ninguém está vendo aqui. Que maravilha! Mas aquele ali é o mapa de Recife e aquele ali é o mapa da Igreja Presbiteriana das Graças. Deus colocou essa igreja aqui. E naquele mapa dá para ver bem o nome dela, dá para ver bem o bairro. Mas perceba que não é essa estrutura, como também não é a instituição, não é essas paredes aqui, mas é a igreja que somos nós, que somos enviados, é a igreja que é o povo de Deus, que está se fazendo presente nessa cidade, que é a cidade de Recife. Essa semana eu presenciei o velório daquela jovem chamada Amanda. Não sei quem acompanhou, quem viu, e é um bom momento para pedir oração por essa família. Uma jovem de 25 anos que estava aqui no bairro de Cajueiro e quando estava saindo com o carro numa tentativa de assalto foi assassinada. Estivemos lá eu, junto com o Letinho, com o Elinho também, abraçando a família, orando, uma situação de caos, de calamidade, por causa da violência que existe nessa cidade de Recife. Há coisas tão lindas e tão bonitas em Recife, nós amamos a nossa cidade, é verdade. Mas você sabe as lutas que a gente tem enfrentado aqui em Recife, porque a violência tem chegado para perto de nós. Situações próximas, e talvez você já tenha sido vítima de alguma situação assim. O caos social e econômico em muitos estabelecimentos de Recife que têm fechado por causa da crise econômica. E talvez essa crise tenha chegado na nossa casa. A violência, a moral, a sexualidade pervertida, a ideologia de gênero. E Deus está enviando a gente para diversos contextos, escola, hospitais, comércio, rua. E é nesse contexto, nessa Babilônia, que a igreja de Jesus se faz presente. E é nesse contexto, nessa Babilônia, em que a gente tem a plena percepção de que não estamos ali por um acaso, pelo contrário, estamos ali, assim como Deus falou ao seu povo lá em Jeremias, no capítulo 29, de que eles não estavam ali por um acaso, e eles estavam ali porque foi o próprio Deus quem deportou eles para lá. E perceba que nós também não estamos aqui na nossa cidade por acaso, mas foi sim Deus quem nos trouxe até aqui, quem nos plantou não somente aqui nessa igreja, mas também em todos os lugares que nós passamos nessa cidade, no trabalho, nos relacionamentos. Foi Deus quem nos colocou aqui. E essa cidade, assim como aquela Babilônia, escrava e caminhando a passos largos para o inferno, escrava da própria mentalidade perdida, que não é somente a ação do pecado, não é somente a moral, mas é todo um campo de conhecimento perdido, sem Deus, cheio de idolatrias, que nós estamos convivendo
diariamente. E muito provavelmente a gente convive muito mais com pessoas que são cidadãos da Babilônia do que pessoas que são cidadãos de Jerusalém, cidadãos que são dos céus, povo de Deus, que comunga da mesma fé que a gente. Mas o fato é que Deus foi quem nos colocou aqui, em seu caráter, em seus propósitos, e nos colocou nesse cativeiro, porque nós ainda vivemos na Babilônia, nesse cativeiro que é a vida e as relações que nós temos ao nosso redor. É isso que Deus estava falando através de Jeremias. No entanto, o que era falado através dos outros profetas era um contrário. Talvez um início ali de uma certa teologia de triunfalismo, no qual os profetas diziam assim: olha, vocês não serão levados para a Babilônia, nada disso vai acontecer com vocês, isso que Jeremias está falando aí não tem nada a ver, vocês não serão conduzidos para lá. Pelo contrário, o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai abençoar a gente, o Senhor vai derramar uma graça. Pelo contrário, nós vamos vencer os exércitos babilônios. Pelo contrário, não vai acontecer nada disso que Jeremias está falando. Por isso vamos prendê-lo, por isso vamos colocá-lo num poço, por isso vamos tentar de todas as formas a fazer com que ele cale sua boca e não fale mais essas coisas ao povo, para que o povo não fique melancólico. Mas o fato é que na teologia e na revelação, Deus foi quem levou, como Deus trouxe a gente aqui. E na carta que Jeremias escreve ao povo que nós lemos, as expressões que ele usa é a expressão de alguém que naquela Babilônia, naquele tempo de 70 anos, pelo menos, que eles vão viver ali, num período em que eles estão vendo muita desgraça social, política e religiosa. O exército da Babilônia chega com Nabucodonosor em Jerusalém, destrói as muralhas, destrói o templo, destrói lá o palácio, muda o rei, colocam o rei Zedequias, faz ali uma série de impostos que serão pagos, coloca Jerusalém sob o domínio total da Babilônia e leva o povo, milhares e milhares de pessoas para a Babilônia, numa caminhada que não foi de ônibus nem de carro, mas numa caminhada de aproximadamente 1.100 quilômetros, desde Jerusalém, por todo o deserto do Oriente Médio até a Babilônia. E nessa caminhada, nesse cativeiro, de muita desolação, de muito sofrimento, a carta que chega, o e-mail que chegaria hoje do profeta Jeremias era o seguinte: olha, povo de Deus, aí nesse lugar, vocês vão construir casas, aí nesse lugar vocês vão desenvolver a cultura de Deus, aí nesse lugar vocês vão desenvolver os mandatos culturais e sociais, vocês vão aí nesse lugar desenvolver a Babilônia, porque se a Babilônia e se a terra que vocês foram plantados se desenvolver, vocês também se desenvolverão. Se houver paz nessa terra aí da Babilônia, haverá paz para vocês também. Se houver boas relações no trabalho, bons relacionamentos pessoais, haverá o reflexo e a graça e o derramar da presença de Deus, abençoando também a cidade de Recife, como abençoou a cidade da Babilônia através do povo de Deus. Nós vamos ver na semana que vem, quando estudarmos no livro de Esdras, se você quiser até durante a semana dar uma lida no livro de Esdras, que o contexto no coração do povo era totalmente diferente desse que a gente está vendo aqui. Porque lá em Esdras, quando no final de 70 anos o povo é chamado de volta, por causa da prosperidade e de tudo que foi vivenciado ali na Babilônia, o povo não quer mais voltar. Aqui, por causa de toda a desolação, o povo está perdido e dizendo assim: rapaz, que coisa é essa que está acontecendo com a gente? Eu quero voltar para a minha terra, eu quero voltar para a minha casa. Aquela sensação de não pertencimento, de que está tudo errado, que não tem nada que cabe nessa cidade nova, essas mudanças todas e toda a história de desolação, de morte e de destruição que o Império Babilônico causou através do cativeiro em Jerusalém. Mas a palavra do Senhor, versículo 5 é: desenvolvam a terra. Desenvolvam, se envolvam com ela. Numa perspectiva de que vocês são o povo de Deus, vocês estão aí na Babilônia, trabalhem, se envolvam, façam com que a cultura dessa terra, de alguma maneira, seja abençoada por toda a aliança e a palavra e as promessas do Senhor na vida de vocês que são o meu povo. Desenvolvam,
Se envolvam com pessoas, desenvolvam a sua família, casem. Aqui não há nenhuma referência a casamento misto com as pessoas da Babilônia, pelo contrário, mas sim entre o povo, aqueles que conhecem Deus, casem, tenham filhos, desenvolvam a cidade através da sua família, através da sua casa. Mas também tem uma expressão maravilhosa aí, que é da Shalom, e em todo a provisão do Senhor, o coral cantou essa música belíssima aqui, sobre a Shalom. A presença da paz, que é muito mais do que a ausência de guerra, de lutas e de conflitos. A Shalom, que é uma abundância da presença de Deus na terra, em nosso coração, mas que através de nós, alcançando relações e a nossa vida no trabalho e a nossa própria cidade, porque de alguma maneira é como se Deus estivesse derramando sobre a gente, sobre o povo de Deus, uma amostra do que vai ser quando a gente estiver eternamente com Ele. Tem um gráficozinho tão legal que mostra isso, de um cara chamado George Led. Você de repente está ouvindo a pregação e quer acessar o material, é só falar, eu posso mandar por e-mail depois. Mas é bom que eu acompanho ali. E ele mostra o reino, como se o reino de Deus, a Shalom de Deus, a justiça de Deus, para a gente, como sendo uma coisa que a gente ainda não está vivendo completamente, é verdade. Nós ainda estamos no cativeiro babilônico, mas de certa forma há uma abertura lá no reino celestial, eterno de Deus, no qual o Senhor Jesus voltará e vai cumprir, vai estabelecer na terra, porque serão novos céus e nova terra. E nessa abertura, de alguma forma, é como se o reino completo de Deus entrasse e refrescasse a nossa mente, e trouxesse vida, e trouxesse alguma expectativa boa, mesmo a gente vivendo no cativeiro, mesmo a gente vivendo em situações difíceis, como essa que a gente vive na cidade de Recife. Para não ficar muito teológico, eu desenvolvi uma imagem sobre esse assunto aí. É como se a gente estivesse lá na Conde da Boa Vista. Você já andou lá na Conde da Boa Vista? É bom demais, não é? Uma maravilha. Ao meio-dia, naquele dia escaldante, você saiu ali do atacado dos presentes, foi comprar os presentes lá para o aniversário da escola, ou do seu filho, ou as coisas para casa, e quando entrou com aquele carrinho, é tanta coisa baratinha que você foi enchendo, e quando viu, você sai de lá, cheio de sacola, é meio-dia, aquelas sacolas vão esbarrando nas pessoas, tem gente vendendo coisa na rua, tem gente fazendo coisa errada, tem gente andando de um lado para o outro, gente diferente, gente parecida com a gente que não tem tantos contextos, ônibus passando, o cheiro é ruim, o sol é escaldante, mas enquanto a gente está andando ali em direção ao shopping Boa Vista, de repente quando você chega no shopping, na frente ali na porta, você sente um refrescar, que vem dentro do shopping. O que é aquele refrescar? É o ar-condicionado. Você diz assim, eu vou entrar no shopping, você entra e fica, sabe quando você entra e fica embaixo daquela porta, que o negócio está ventando assim, de certa forma a gente está refrescando. Amém. E eu pensei, conhece, Letinho? E aí eu pensei que o reino é isso. O reino de Deus é isso. Nós vivemos na Conde da Boa Vista. Mas de alguma forma está aberto e o Senhor está invadindo a terra, porque diz lá no profeta Abacuque que o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. E aí você imagine que a expectativa da gente não é somente que a Conde da Boa Vista seja transformada, ou que um político, ou que alguém, ou que até a igreja faça uma ação e mude aquela história lá. Mas a expectativa da gente, enquanto vivemos, enquanto nos envolvemos com a terra, enquanto desfrutamos da Shalom, da presença abundante de Deus, é que quando o Senhor voltar, Ele vai pegar aquela Conde da Boa Vista e transformar no segundo andar do Shopping Rio Mar. E a gente vai poder entrar em todas aquelas lojas e pegar de graça. Sabe aquela bolsa de 5 mil, 20 mil, 30 mil? É de graça. E nunca vai acabar. Porque a abundância é a Shalom, é a presença de Deus, é o reino de Deus, mas Ele está presente entre nós. Mesmo que seja futuro,
nós podemos desfrutá-lo no presente. Mesmo que seja quando o Senhor voltar, e que é verdade que nada, nenhum ser humano, nenhum tipo de ajuntamento humano vai conseguir fazer isso com as próprias forças e fazer esse reino ser implantado na terra com as próprias mãos. Mas que no presente nós podemos desfrutar desse aspecto que é futuro, e nós desfrutamos à medida que buscamos a Deus. Nós desfrutamos dessa shalom, dessa justiça, dessa completude da presença de Deus, desse enchimento da presença de Deus, enquanto buscamos nele e buscamos em Deus o verdadeiro combustível, a verdadeira vida, para viver nessa loucura que é Recife, como era lá o povo de Deus, durante 70 anos, vivendo naquela loucura que era a Babilônia, com toda a interculturalidade, com todas as relações que havia na Babilônia e que há também na nossa terra. Nós podemos desfrutar desse negócio. Veja que à medida que a gente busca a Deus, eu achei tão interessante que os versículos 8 e 11 fazem um paralelo maravilhoso. Porque o paralelo é a respeito dos desejos do coração. Primeiro, no versículo 8, ele diz que os profetas lá de Jerusalém profetizam de acordo com os seus desejos, com os nossos desejos. Quais são os nossos desejos? Meu desejo é que tudo vá bem. Meu desejo é que alguma bênção aconteça na minha vida. Meu desejo é que eu ganhe alguma coisa. Meu desejo é que tudo de bom aconteça e nada de mal. E era assim que os profetas falavam para o povo: não vai acontecer cativeiro, fiquem tranquilos, a vida é bela. Sabe aquele filme que o pai está tentando colocar o filho em situações que ele não entenda que está no meio da Segunda Guerra, do nazismo, e que está prestes a perder o próprio pai? Os profetas estavam fazendo isso. E Jeremias dizendo: o cativeiro vai vir e a coisa vai piorar. Mas no versículo 11, diz o texto que o Senhor, que tem pensamentos de paz, pensamentos de shalom e não de mal, o Senhor, Ele virá e Ele vai restaurar depois de 70 anos aquela terra. Mas a perspectiva não é a respeito da restauração que aconteceu na história, quando o Império Medo-Persa chega e toma a Babilônia e leva o povo de volta para reconstruir Jerusalém. A figura dessa restauração não é somente uma restauração social e política, mas ela aponta para a restauração da presença do reino. Você continuar lendo Jeremias 29, 30, você vai ver, especialmente no capítulo 31, quando ele diz que naqueles dias, quando o Senhor restaurar, ninguém vai precisar dizer ao seu irmão: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, porque a presença de Deus vai se fazer notória e forte na terra, no nosso coração, de uma maneira tão profunda, que ninguém vai precisar dizer ao outro: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Mas nessa perspectiva futura, já está presente hoje em Cristo para nós. Nós podemos desfrutar, e a Bíblia é clara, o chamado é claro: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz: eu serei achado de vós, diz o Senhor. Mas às vezes a gente está vivendo aqui na Babilônia como se fôssemos cidadãos da Babilônia. Às vezes a gente está vivendo aqui na Babilônia sem conseguir enxergar Deus na loucura que é essa cidade. E pensamos que a melhor coisa seria fugir da cidade, seria ir para um lugar diferente, um país diferente, um mundo imaginário que seja perfeito do jeito que eu idealizei desde pequeno. Mas o fato é que lá na Babilônia, e nessa loucura que pode ser a nossa própria casa, a nossa própria família, há um Deus que quer se revelar, e à medida que esse Deus se revela, o nosso coração é resgatado, para que a nossa expectativa seja restaurada e restabelecida. Buscai ao Senhor, todos que me buscarem de todo o coração me encontrarão. Jesus lá em Lucas capítulo 11 diz muito claramente, e tão simples, que a gente às vezes não entende. Diz: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Simples. É simples ou não é? Buscais e achareis, batei
Todo aquele que pede, recebe. Pois qual um pai que vendo um filho pedir um pão lhe dá uma pedra? Ou vendo o filho pedir um peixe lhe dá um escorpião? Assim o nosso Pai Celeste nos dará o seu Espírito a todos que lhe o pedem. Buscai ao Senhor. É possível vivermos na Babilônia. É possível vivermos nessa terra com expectativas sublimes nos céus. Mas a gente não está falando aqui de uma vida desconectada. A gente não está falando aqui de uma vida de gente que vai viver a semana inteira dentro do templo, porque o templo é o lugar da presença de Deus. Não é isso que a gente está falando. Não é isso que Jeremias está falando ao povo, porque lá na Babilônia não tinha templo, e nem em Jerusalém tinha templo mais. Mas é que o Senhor vai se revelar à medida que nós o buscamos de todo o coração, onde a gente estiver, porque Ele se torna a nossa maior recompensa e a plenitude de vida no nosso coração. Daí, à medida que vivemos na Babilônia, pensando na melhoria da Babilônia, pensando em relacionamentos que melhorem, pensando num trabalho que vai melhorar, quando eu estou dando uma aula na escola, ou quando eu estou varrendo uma casa e cuidando das coisas de casa, e cuidando da minha família, ou quando eu estou estabelecendo relações financeiras na cidade, uma expectativa que o Senhor se revele na vida da gente. E tenha certeza que a restauração e a transformação da cidade de Recife não vai se dar com as nossas forças. Não vai se dar. Mas tenha certeza que à medida que vivemos com o povo de Deus nessa terra, o Senhor derrama a graça e dá com que a gente possa desfrutar, mesmo que um pouco, do que vai ser a eternidade na presença de Deus. Uma restauração que envolve um avivamento, uma reforma, porque é quando Josias, lá, períodos anteriores ao que Jeremias está falando aqui, vai lá e pega a palavra do Senhor e traz uma reforma à mente, renovação da mente. O coração é avivado na presença do Senhor, porque não é somente um conhecimento teórico, mas a alma, o coração, está vivendo na expectativa daquilo que Isaías capítulo 64 fala. Ah, se fendesse os céus, se o Senhor descesse. E a partir desse processo, o Senhor, com certeza, pode fazer uma revolução nessa cidade, no lugar onde a gente trabalha, nas relações que a gente vive e até mesmo na nossa economia. Nós lemos no início o Salmo 46, no meio de um caos, de uma calamidade, há um grito, e o grito é: há um rio que alegra, que passa com suas correntes e alegra a cidade de Deus. Nós vivemos numa cidade que a gente sabe o que é o rio, mesmo que sujo. Há um rio que pode alegrar a cidade de Deus e está em nosso coração, mas que pode se estabelecer e ser desfrutada à medida que vivenciamos a vida na presença total de Deus e vivenciamos Deus na totalidade de todas as nossas relações, no casamento, com os filhos. Mas nós precisamos buscar o Senhor, irmãos. Não tem uma fórmula que se diga assim, faz isso ou aquilo. A única fórmula que a Bíblia ensina para a gente é que a gente pode ler a palavra e orar. E o Espírito que habita em nós se revela com graça e renova a nossa mente e coração e aviva, porque todos que buscarem o Senhor de todo o coração o acharão. Nós estamos aqui diante da ceia. Esse é um excelente momento para a gente renovar, porque a aliança de Deus, ela não tem como ser quebrada. O amor de Deus por nós não tem como ser diminuído. Mas é um excelente momento para a gente renovar a nossa alma, o nosso coração, para buscar o Senhor de verdade na nossa vida. Vamos orar? E aí você pode, em oração, já se preparando para a ceia. Queria convidar os presbíteros aqui
O pastor Sávio vai orar conosco. Eu queria convidá-lo a orar e dizer ao Senhor quanto você quer de verdade buscar e conhecer a sua face e a sua presença. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós cremos, Pai, que Recife pode ser melhor. Eu creio nisso, Senhor. Mas eu creio, Deus, que, como o Senhor disse na palavra de hoje para nós, Recife será melhor quando o nosso coração for melhor. Recife será mais cheia de paz quando a paz tomar a nossa vida de verdade. Ó Deus, nós não estamos te pedindo, Senhor, uma vida confortável. Nós estamos pedindo ao Senhor uma vida cheia de Ti, cheia do Teu Espírito. Mesmo que as lutas venham, nos dê a paz. E mesmo que a gente perca, nos dê a vitória, Senhor. Seja sobre nós o Teu Espírito e nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, amém.